2 vezes por dia, porque eu atendi o pai e a mãe dele. De segunda a segunda, eu não tinha folga. Eu tinha que ir direto. Falei, calma aí, não é assim não. Tinha mais 3 trabalhando comigo lá. Um dia ele falou assim para mim, Rosana, eu tenho dinheiro para comprar, você nem imagina o quê. Mas eu tenho muita inveja de você, porque eu não tenho paz. Eu olhei para ele e falei, quem vê cara não vê coração. Você não sabe o turbilhão que é a minha vida. Ele falou, mas você tem paz, Rosana. E eu tive a oportunidade de conversar muito com ele, coloquei uma Bíblia na mão dele, ele pegou a Bíblia assim, uma Bíblia simples, ele abraçou assim, como se fosse um amuleto. Eu falei, aí está a resposta para a tranquilidade. Mas não é só o amuleto, é incorporar o que está escrito. É outra história. Era isso que eu tinha para falar. Amém. É isso. Então, que Deus conduza e deixou um testemunho. Testemunho de que mais vale, né, a paz de Deus, a bênção de Deus, do que muitas riquezas. É isso que vimos. Melhor é o pobre, mas justo, pouco com Deus, né? E muito com o ímpio. Então, agora, para Eclesiastes 5, 10, então, nós vimos que dinheiro, abundância não fartam, não saciam, são enganosos. O verso 11 e 12, aí, o 11, na verdade, coloca: onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. E mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos. Então, aqui está colocando um fato. A pessoa enriquece, se multiplicam os bens, as pessoas que vão usufruir desses bens vão aumentar também. A influência, como vai. Então, se a pessoa se apega a esses bens, ama o dinheiro, isso vai trazer para ela o que? Mais angústia, porque ela não vai querer repartir. Então, quanto mais pessoas forem, digamos, comer desses bens, usufruir, desfrutar, mais ela vai se sentir angustiada, mais vai se sentir invadida. E aí, que proveito, que mais proveito, pois, tem os seus donos do que o ver com os seus olhos. Então, com que olhos eu vou ver os outros comerem daquilo que eu produzi, os bens? Isso vai resultar em eu ser feliz, agradecido, ter paz, ou angustiado. Se o meu amor estiver naquelas coisas e as pessoas estiverem, digamos, consumindo essas coisas, comendo, seja os bens, né? Por exemplo, comida, né? A pessoa faz muito pão, se multiplicou, e aí as pessoas vêm e comem desse pão. Mas se o meu coração estiver na abundância, na riqueza ali, eu vou ficar triste, vou ficar mal pelos outros estarem usufruindo, desfrutando dessas bênçãos. Mas se com os meus olhos eu tenho o princípio de Deus, do amor, da abnegação, o princípio de doar em vez de procurar reter, eu vou ficar feliz em poder compartilhar com os outros. E aí, com que olhos eu estou vendo as riquezas, né, os bens que Deus deu e o que os outros também participem desses bens, vai determinar se eu vou ser alguém amargurado na vida ou se eu vou ser alguém feliz. Então, muito depende do que olhos eu vejo. O Eric, desculpa eu interromper, é interessante, porque a nossa natureza, ela é egoísta. Não tem jeito, isso parece que está impregnado. É uma luta constante. Às vezes você só percebe lá na frente, mas você não deu conta de quando começou esse sentimento a ponto de você querer tudo para si. E assim, eu percebo na minha vida, né? É que abrindo mão de pequenas coisas, como eu sou abençoada e Deus me dá aquilo que eu preciso, não é o que eu quero. E o que eu quero, o que eu preciso é muito mais do que o que eu quero.
Impressionante. É verdade. Tem um texto para se alguém quiser ler aí, Mateus 7, 22 a 24. Primeiro que achar aí pode ler. Mateus 7, 22 a 24. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Desculpa, falei errado. É Mateus 6. Pode. 22 a 24? Isso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas terão? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, olha só. A luz, a candeia, a lâmpada do corpo são os olhos. Diz, olha, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Com que olhos eu vejo, né, as coisas que acontecem, isso vai determinar a minha, como eu posso dizer, a minha atmosfera, a luz que eu emito. Né? Muitos dizem que aquela pessoa tem uma luz e tal. Claro, não que seja algo literal assim, mas que nós passamos uma influência. A atmosfera que nos rodeia, ela existe. Se uma pessoa é sempre triste, carregada, fica um clima ruim. Um ambiente que tem fofoca, queixas, reclamações, fica um ambiente pesado. E também pela presença de anjos maus. Mas quando o ambiente é puro, palavras de agradecimento, de ânimo, de amor, aí o ambiente fica iluminado, um ambiente com luz. Então, se os nossos olhos são bons, então vai depender de qual Senhor eu sirvo. Se eu sirvo ao dinheiro, ao amor das coisas, ou se eu sirvo a Deus. Eu amo a Deus e aí eu ao próximo como a mim mesmo. Por isso o ponto central aí é ter o amor de Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas. E isso vai ser o princípio que vai nos nutrir, vai nos dar esse amor. Nós não temos em nós mesmos. Então nós precisamos escolher hoje a quem servir. Pode falar, Zana. Mandaram um vídeo, acho que vocês já viram também, né? O que o cérebro libera, que é a ocitocina, né? Então, eu passando bem, eu contagio quem está próximo, e quem está próximo contagia quem está um pouco mais distante, que contagia quem está muito distante, todo é um, né? Como nós somos do Tomé da vida, né? Ver para crer, né? Então, assim, cientificamente é comprovado que você, a sua satisfação, o seu reconhecimento, gratidão com aquilo que você tem, faz com que você contagie o ambiente ao redor. Cientificamente é provado isso. Interessante mesmo. Então, que sejamos luz onde nós estivermos. Que os nossos olhos sejam mudados por Deus. Sejam transformados em bons. Deus tem poder para isso. E agora, voltando lá para Eclesiastes 5, aí nós entendemos um pouco melhor, né, essa questão dos olhos. O proveito que os donos, né, têm é ver os bens com os olhos. E esse, dependendo do que estiver no meu coração, o princípio que reina, se ver com os olhos pode me deixar tanto grato como angustiado. E aí, qual que é o grande... Aí depois vem um princípio muito bom, o verso 12. Doce ao sono do trabalhador. Quer coma muito, quer pouco. Deixa eu ver.
Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, olha só. Por que a fartura do rico não deixa dormir? Que nem nós falamos. Aquela angústia, ansiedade, porque o que eu tenho é meu e os outros estão aqui, estão querendo, e quanto mais rico, mais angústia. Não o deixa dormir. Qual é o segredo, então, para dormir? Primeiro é trabalhar. E o segundo, Salmo 4, verso 8. Quem pode ler para nós? Vou pedir para o meu avô aqui ler. Salmo, capítulo 4, verso 8. Verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. A segurança de tudo que nós temos, a nossa segurança, está no Senhor. Então, entregar nossa vida a Deus, o que nós temos a Deus, reconhecendo que, na verdade, nada é nosso. Tudo é de Deus. Os bens, as coisas são de Deus. E aí, por isso, nós não vamos nos considerar ricos. Então, lá, o Eclesiastes 5:12, a fartura do rico não deixa dormir. Mesmo se eu tiver muito dinheiro, eu não vou me considerar rico, porque não é meu dinheiro. O dono é Deus, e é Ele que me faz habitar seguro. Então, eu só estou cuidando, então eu não preciso andar ansioso, preocupado. Então, Deus é o dono, Ele está cuidando. Deixa a ansiedade com Deus, Ele sabe lidar com a ansiedade do jeito certo. Se for analisar dessa forma, Deus é quem mais deveria estar preocupado, angustiado, porque Ele é dono de tudo. Ele tem um inimigo, Satanás, ali, mas Ele já venceu esse inimigo. E Ele demonstrou que Ele tem o verdadeiro caráter, né, de amor. Que mesmo sendo a pessoa mais sobrecarregada do universo, Ele consegue ficar em paz, ter o controle de si mesmo. Então, esse é o caráter do nosso Deus. Pode falar, Zé. Você sabe que quando eu fui para a Europa, eu estava lá, e tem um grupo aqui na rua, e o pessoal postou que teve um arrastão aqui na rua, né? E eu fiquei 52 dias fora daqui. E a casa sozinha, com um cachorrinho pequeno aqui. Aí postaram que teve um arrastão e entraram na casa da esquina, na casa da frente, fizeram uma limpa. Aí o vizinho aqui da esquina, agora reconstruiu a casa, está muito bonita e tal. E ele botou câmera para tudo que é lado e botou uma placa bem ali no portão, está escrito assim: sejam bem-vindos, essa casa pertence ao Senhor dos Exércitos. Aí eu fiquei pensando, falei, mas peraí, não é um contraponto isso? A casa está cheia de câmera. Agora é uma enorme de uma casa. Mas por que a placa? Com segurança. Vou deixar com vocês a resposta, eu não sei. É segurança dele, né? Claro, não seja errado, né, colocar as câmeras, mas muitas vezes demonstram uma preocupação, né, que a pessoa tem. Mas se nós entregamos na mão de Deus, não precisamos fazer isso. Quer dizer que nós temos que se proteger, tá certo? Mas precisa de placa? só a placa, né? Não, a placa está assim, ó. Sejam bem-vindos, esta casa pertence ao Senhor dos Exércitos. Está ali, ó. Se pertence, não precisava. Mas assim, não é errado também fazer a nossa parte para procurar mais segurança. O problema é que qual é o motivo que nos leva a isso, né? Julito, quiser fazer um comentário?
até assim, que nem ele colocou essa placa, quem sabe com uma intenção, mas a pessoa que vai ler, quem sabe vai ser tocada pelo Espírito Santo, entende? Vai dar, a intenção dele foi uma, quem sabe, aí a expectativa das pessoas vai ser outra, digamos, a pessoa vai passar lá e vai ler, vai se lembrar de Deus, né, de Jesus, bah, indiferente quem é, às vezes nem é um cara que vai lá para roubar, mas uma outra pessoa que está passando aí na rua, né. Julieta, olha só, eu tô com o meu cachorrinho aqui, que é um poodlezinho que só faz festa. Aí meu filho trouxe uma cadela vira-lata misturada não sei com o quê, que ninguém pode chegar perto que o animal avança. Aí eu fui fechar a janela, porque ela late, todo mundo passa na rua, ela late. Aí meu filho chegou para mim, ele estava morando aqui, né, e falou assim para mim, mãe, você precisa ficar com essa cadela, porque ela é uma proteção para você. Eu falei, proteção? Proteção para mim é Deus. Não, você não pode ficar sem a cadela. E eu fiquei pensando no assunto, falei, Senhor, como que eu vou ensinar essa criatura que minha segurança está em Deus? Aí aconteceu. Eu fui trabalhar, cheguei morta de cansada, ele estava aqui. Essa vizinha dessa casa que tem a plaquinha, liga para mim 12 minutos para 1h da manhã. Eu levei um susto, falei, meu Deus, que negócio é esse? Ela falou, Zana, você está em casa? Eu falei, tô. Você está bem? Tô. Zana, seu portão está escancarado. Falei, eita, que negócio é esse? Meu quarto é porta, não é janela. Eu abri a porta, tem uma sacadinha, e eu olhei, e é em cima da rua. Aí eu olhei o portão escancarado. Eu entrei voado no quarto, né? E falei, Samuel, e eu tinha trancado o portão, mas eu achei que o Samuel estava em casa, e ele tinha saído, foi resolver umas coisas, e voltou, e a gente conversando, para ele é tão preocupado, que eu falei, Samuel, o portão está escancarado. Mãe, levantou correndo, desceu a escada, o quintal é um U, assim, ó, não é quadrado, é um U, ele fecha aqui atrás. Aí ele vai para dentro, olhou, nada. Trancou o portão, eu falei, e os cachorros? Ele falou, tá dormindo. Falei, tá bom. Chegou de manhã, eu falei para ele, tá vendo? Você tá tão preocupado com a minha segurança? Tá achando que a Lupita vai me fazer segurança? O anjo do Senhor veio aqui, deu um sonífero para os dois dormindo no portão aberto, e quem deixou aberto foi você. Ele ficou quieto, não falou nada. Tem aqui só um comentário da Yasmin ou a Sônia, se quiser fazer o comentário, tinha levantado a mão. Não, eu gostei tanto da história da Osana, que talvez o que eu vá falar nem tenha tanto vem assim tão para a gente como a história, né? Porque a gente estava falando antes da placa, né, que ele havia colocado, e por que lá estava dizendo que a casa pertencia ao Senhor dos Exércitos, sendo que estava cheio de câmeras, né? Mas aí a gente vai lá no passado, o povo de Israel era um povo de Deus, não é verdade? Mas ele tinha um exército que ajudava também na proteção e segurança do povo, a ajudar a vencer as suas lutas, não é? Então, eu penso assim, né, que mesmo sendo a casa pertencendo ao rei, ao Senhor dos Exércitos, que só muda a palavra, mas com relação às câmeras, talvez a gente possa pensar, assim, em segurança, levando, assim, a gente fazer a nossa parte, como o Eric também falou, né, fazer a nossa parte. Agora que a sua história, Osana, é maravilhosa, mostra que, na verdade, a nossa segurança é Deus. Aqui em casa a gente já teve muitas experiências, assim, de
de que Deus, ó, já teve assalto na casa da frente, arrombaram, levaram bicicleta, levaram um monte de coisa que estava no primeiro cômodo, a dona da casa não viu, ao redor, e bem na minha porta tem um poste que facilita pular o muro, o poste é muito próximo, eu acho que não chega a ser uns 3 palmos, 4 palmos, talvez. Aí eles falam, ô Sônia, tenha cuidado, olha, esse poste aí favorece ladrão subir, mas Deus é tão bom que isso nunca aconteceu, já teve vez da gente dormir com a porta só encostada. Amém. E ninguém viu, e o dia amanheceu, né? Então Deus é bom, é maravilhoso. Nós temos mais dois comentários aqui, a Gláucia e depois o Thiago. Rapidinho também. Assim, ó, que eu vejo, a gente não sabe o que está no coração desse homem, né, para colocar o que motivou ele a isso. E, de repente, Deus pode ter usado ele para colocar essa placa, porque as pessoas são atingidas de diversas maneiras, né? Vá que isso ali não é um testemunho para alguma outra pessoa, né? Então, a Deus cabe o porquê dessa placa lá. E vocês falando fez me lembrar de um sonho que eu tive. Na época, o Daniel estava trabalhando lá na Frangosul, eu ainda estava trabalhando na Facate, em Taquara, e nós estávamos assim com 2 casas, né? E eu tinha um treinamento que eu estava dando à noite, chegava em casa, era 11 e pouca da noite, tinha 3 pessoas na esquina, nossa casa ali em Taquara ficava umas 4 quadras da esquina, e um grupo de pessoas na esquina e eu com medo de chegar em casa. Os caras não eram com uma cara muito boa, né? Aí eu peguei, dei 3 voltas e nada, as pessoas iam embora. Aí eu peguei e disse, não, senhor, eu preciso entrar. O senhor está comigo, eu não preciso ter esse medo. Aí entrei, estacionei, abri o portão, a porta da garagem, porque a garagem ficava bem no fundo do terreno, e entrei para dentro de casa e mesmo assim, não consegui dormir. E comecei, os anjos do Senhor acampam-se ao redor, tá? Aí adormeci. No adormecer, eu tive o sonho mais lindo que eu já tive da minha vida, que 4 anjos ao redor. Eu sonhei com a casa e sonhei com 4 anjos, um em cada canto da casa. E os anjos enormes, mas assim, a cabeça deles ficava na cumieira da casa. A cabeça dava na altura da cumieira. E as asas ultrapassavam a cumieira, assim, coisa de 1 metro, 1,5 metro. Quando eu me acordei de manhã com aquela imagem daquele sonho, eu fiquei tão encantada que hoje, cada vez que eu fico sozinha, que eu preciso dormir sozinha, aquele sonho e esse versículo me traz a paz. E eu durmo tranquilo. Então... A promessa de Salmo 4:8, né, se cumprir, e também de Salmos 91, ali, se não me engano, aqui, hoje. Então, agora o Thiago, tu pode fazer seu comentário. Não, eu só queria ler o verso de Provérbios 14 e 26, que diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Eu sempre uso esse verso, né, quando eu trato de segurança. Porque, na verdade, assim, se nós analisarmos qual é o princípio de Deus para a segurança, né? Às vezes a segurança não é dos nossos bens materiais ou daquilo que um ladrão ou alguém que venha cometer algum crime possa levar. Se a gente analisar a vida de Jó, por exemplo, ele perdeu tudo que era material, né? E, de certa forma, não atribuído a um ladrão, mas sim o inimigo, que é o principal ladrão de todos, né? Aquele que vem, rouba e destrói tudo. Então, ele perdeu tudo que era material, mas a vida foi poupada. Então, muitas vezes, a segurança de Deus não é nas coisas materiais, naquilo que temos, que construímos, mas sim na nossa própria vida. E outra questão também que eu levo comigo claro, nós temos que ser prudentes, porque se nós não formos prudentes, nós dermos, digamos assim, né, na nossa linguagem popular, se a gente der sopa para o ladrão, ele vai entrar na nossa casa e vai sim furtar, vai levar o que a gente talvez tenha de bom ali guardado, né, material. Mas nós temos que ter a confiança no Senhor. E eu acho que tudo que vier para impedir que isso aconteça, também é providência divina, para que a gente venha a se precaver melhor, né?
só um último aí, comentário que coloca os dois lados da questão. É importante nós fazermos a nossa parte, nos precavermos, ou seja, sermos prudentes, fazermos o nosso possível, mas não ter a nossa confiança nessas coisas que nós fazemos. Por exemplo, fazer o que eu posso, mas não confiar o resultado disso no que eu faço, senão eu vou ficar angustiado, vou ficar, eu fiz isso, mas o que eu posso fazer mais? E daí você vai, eu coloquei uma câmera, mas eu podia ter 50 câmeras, e daí ficar ali angustiado e gastar muito dinheiro colocando muitas câmeras, isso demonstra uma falta de fé. Mas não, olha, uma câmera poderia ser útil aqui na situação para, caso aconteça alguma coisa, vai poder comprovar, né, o que aconteceu, vai ter um registro, e aí você coloca uma câmera, depende do que está motivando, e o que está por trás daquela câmera, aquela proteção. E é o que nós vemos na Bíblia, lá em Neemias, só dizendo, né, quando Neemias saiu de Jerusalém, ele foi para Jerusalém, né, saiu lá da Síria, lá dos persas, né, ele estava no governo, e ele recebeu o quê? Capitães do exército e cavaleiros. Capítulo 2, verso 9 diz isso. Ele foi, né, quando ele chegou lá, os governantes, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Então ele foi com uma proteção. E isso não foi errado. Isso, inclusive, foi uma forma que Deus usou para proteger. Só que quando Esdras não quis a proteção, assim. Não, porque o Senhor nosso Deus vai nos proteger. E é interessante que em dois contextos diferentes, em duas situações, tem algumas em que é prudente, é importante haver, digamos, uma proteção extra, mas há momentos em que nós devemos confiar inteiramente em Deus. Então, existem as duas possibilidades, existem os dois casos. Então, o principal é confiar em Deus e pedir a orientação dele. Tanto para uma como para outra situação. Ô, Tiago, você falou em Provérbios o quê? Eu estou procurando aqui, não achei a passagem. 14, 27, isso? Provérbios 14, 26. 26. E o CR que você falou em Salmo 91, o quê? Não, é o que eu confundi, né? Que Salmo 91 ele fala, digamos, aos seus anjos dar a ordem para que te guardem, né, em todos os teus caminhos, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor, é outro salmo. É o Salmo... Se alguém... Aqui, Salmo 34, 7. Aí é um outro salmo, eu confundi ali. Mas ambos são de anjos aí. Eric, eu posso dar um testemunho? Eu moro no Rio de Janeiro, vocês já sabem. Quando eu trabalhava, eu andava de carro. Eu estou sem carro já desde 2010, mas eu trabalhava de carro, rodei o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para mim, é café pequeno. E eu entrava em comunidades 11h30 da noite, sozinha, voltando para casa, com a luz interna acesa, só o farol e o vidro aberto. Você via, eu cheguei a ver 2h da tarde, o cara com um fuzil desse tamanho, touca ninja, pistola enfiada aqui. Aí ele olhou para mim, falou assim, de noite eu ouvi isso, de dia também. Boa noite, doutora, a senhora é do bem, pode passar. Você contar isso no Rio de Janeiro faz brincadeira, né? Hoje eu não vou mais na favela do João, no Pavãozinho, no Borel, no Cantagalo, como é que chama? No Vidigal, na Rocinha, eu não ando mais por esses lugares, eu estou quieta aqui em Itaboraí, eu não tenho o que fazer lá. Mas o Senhor me protegeu e me guardou lá. Não se expor ao perigo, mas se Deus mandar, vai, porque Ele vai proteger. Esse é o princípio. O vô quer fazer um comentário. O que a senhora comentou aí é uma realidade, que eu viajei muito para o Rio de Janeiro. O senhor conhece? E na Brasília, ali, eu chegava na Casa da Banha, eu pousava ali de caminhoneiro, e 3h30 da madrugada eu saía, entrava lá no lugar, e os caras, os taxistas diziam, gaúcho, você é louco?
Entrar essa hora que você de pé no largo você sem nada aí. Digo, mas tem alguém lá em cima que me cuida, eu disse para ele. E graças a Deus nunca me aconteceu nada. Louvado seja Deus por isso. Amém. E aí aqui nós vamos ver, ó, voltando a Eclesiastes 5 agora, o verso 13. Então, como nós já vimos, esses princípios no coração, nos olhos, e o verso 13 coloca: há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Se eu busco reter o meu amor, o meu coração está nas riquezas, se o meu Senhor são as riquezas, é o dinheiro, que a Bíblia também chama de mamão, né? Deus, o dinheiro, no caso, se o meu coração está nisso, então, se você puder tirar o áudio, aí já... Aí, assim, se o meu coração está no dinheiro e eu vou procurar reter, isso aqui vai ser saúde, vai ser o que não vai ser saúde para mim, vai ser doença. E não somente isso, vai ser pro meu dano, pro meu mal. Ó, é um grande mal, atrai enfermidades. Para o seu próprio dano, eles fazem isso. Então, o princípio de Deus de doar é o que vai fazer com que os bens aumentem. Por quê? O verso 14 fala: porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. É muito fácil o dinheiro desaparecer. Vem como aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, a inflação foi tão grande que as pessoas tinham um carrinho de mão assim, cheio de dinheiro, quilos de notas, cédulas de dinheiro de alto valor. Eles trocam o marco, né, alemão, trocavam por um pão, um carrinho cheio. Então a inflação foi tanto que tudo aquilo que estava acumulado não valia de nada. Então, por isso não adianta nós nos apegarmos ao dinheiro. Isso tudo vai passar, tudo isso vai ser destruído. Aí por isso que vemos não a reter, mas a compartilhar. E também não dar tudo e viver na miséria não, mas desfrutar, compartilhar da maneira como Deus orienta. Não reter mais do que convém, lá em Provérbios nós já estudamos, aquele que retém mais do que convém, ou seja, não é para eu chegar e dar tudo. Deus mandar, aí é diferente. Mas existem, como aqui nós vimos, prioridades. Deus quer que supramos primeiro as necessidades da família, depois dos irmãos, e aí por fim, né, dos demais. E é exatamente tendo em vista isso, né, precisamos aprender do amor de Deus e não ter medo de compartilhar. Então, o Eric, isso faz a gente ter o princípio de você amar Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo, não mais nem menos. Dar tudo e ficar sem nada é hipocrisia, é um amor que não é verdadeiro, porque Deus não manda você dar tudo e passar fome, isso é falta de juízo. Por outro lado, não é reter, vendo o outro passando necessidade, você ter em casa e dizer que não tem. É dois extremos. Exatamente. E aí, um princípio, uma realidade, o verso 15. Quem ainda não leu e gostaria de ler, Eclesiastes 5:15. Eu posso ler, Eric. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Muito obrigado. Alguém que vivenciou na prática essa realidade e tinha essa consciência e esse princípio, o seu coração, o seu amor não estavam no dinheiro, foi Jó.
Quem pode abrir para nós em Jó 1:21? Quem achar aí pode ler. Jó 1:21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha só. Deus é o dono de tudo. Ele deu, ele tomou. Então, bendito seja o nome do Senhor. O Eric, hoje de manhã, no nosso ano bíblico, eu estou lendo, eu li 2 Samuel 9, né? 9. Interessante que você vê, quando o princípio do amor se arraiga no coração, a atitude é diferente, né? Então, você vê aqui a história da bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Eu estava lendo a minha Bíblia, essa Bíblia Andrews aqui, né? Eu estava lendo aqui no comentário. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, porque era um descendente de Saul e, né, ele, na verdade, Saul tinha sido rei, Deus o que rejeitou. Mas, humanamente falando, ele estaria querendo o reino para si, né? E Jonatas era muito amigo de Davi e tal, ele morreu, aí Davi, eles prometeu que ia ajudar a família dele e não ia deixar eles desamparados, né? E ele conseguiu achar o Mefibosete e botou ele na presença do rei Davi, né? E aqui no comentário fala que ele assim, ele usou de muita bondade, sem contar que ele também ajudou o Ziba, né, que era o servo dele, muita gente comia na casa, ele ajudou todo mundo, né, por a amizade de Jonatas. Mas também fala uma coisa aqui que chamou a atenção, aqui no comentário, que em Davi ter Mefibosete na mesa, ele era um estrategista. Ele olhava no rosto dele para saber se ele tinha segundas intenções. Interessante isso, né? Além dele ter ajudado, ainda ficava prestando atenção. Então, olha quantos princípios Deus bota aí para gente. Além de ajudar, a gente ser cauteloso também, né? Não é assim, vou fazer porque Deus vai me ajudar. Isso é presunção, é perigoso. Tem que ficar esperto. Interessante. E vamos aprender então com as palavras de Jesus, né? Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Lá em Mateus 10. Então, aqui, seguindo no verso 16. Assim também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Então, um grave mal é seguir esse caminho que descreve ali de procurar guardar, acumular as riquezas para o seu próprio dano. Porque elas se perdem, porque vai tudo passar, você não vai levar nada disso. É por isso, Jesus disse lá em Mateus 6, ajuntai tesouros, não na terra, mas no céu. Então, que o nosso tesouro esteja no céu, nas coisas celestiais. E o que nós vamos levar para o céu? O caráter individual e o caráter somente existe numa pessoa. Então, quanto mais pessoas estiverem no céu, e quanto mais semelhante o caráter for o de Cristo, melhor, tanto melhor. Então, vamos investir nessas coisas. Tudo que for necessário para investir no desenvolvimento do caráter, seja tempo, dinheiro, recursos, seja na conquista de almas para
para Cristo, que é o único que pode salvar, ou seja, levar o conhecimento de Cristo, levar pessoas até Jesus, levar Jesus até as pessoas, é o verdadeiro investimento. Todo filho de Deus nasce no reino de Deus como missionário. Aceitemos esse encargo, né? Essa tua palavra tem, meu Senhor. Isso aí. E agora o verso 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor. Ou seja, quando a pessoa, mesmo tendo riqueza, o coração dela está nisso, ela acaba comendo, digamos, em trevas, está sempre aflita, padecido muito enfado, enfermidade, furor. E até tem um princípio que coloca, né? Onde está a nossa esperança? 1 Coríntios 15, 19. Quem pode abrir? Quem achar, pode ler. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso. Então, ó, nessa vida talvez passemos o quê? Por enfado, enfermidade, furor, dificuldades. Paulo passou muito por isso. Mas como que ele conseguia não estar infeliz, não ser o mais miserável? Lê o próximo verso, Sônia. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Isso aí, então Cristo ressuscitou. E aí no verso 22, no final, diz: todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa esperança. Que Jesus vai dar o reino, vai dar a ressurreição, vai restaurar, vai dar a recompensa. E é nisso que nós devemos nos firmar. E aí enfrentar as dificuldades com alegria e não com tristeza. E aí vem a parte final do estudo lá de Eclesiastes 5, versos 18 a 20. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Então o que é bom e belo? Comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar o seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Então, o que me chamou a atenção aqui no verso 19 é comer e tomar a sua porção. Quando nós aprendemos, como a Osana fala, né, do que nós necessitamos, diferente do que nós às vezes queremos, desejamos, qual é a nossa necessidade, o que precisamos de fato, nós vamos ver que a nossa porção não é muito grande, que vai sobrar. Então, eu tomo a minha porção e o que estiver além da minha porção, eu posso e devo compartilhar. Pode falar, Osana. Estava aqui lembrando do estudo da lição que seu tio está passando na Novo Tempo, né? Ontem ele falou um negócio que eu fiquei pensando. Eu preguei numa igreja aqui em Itaboraí, lá em Manilha, é um bairro próximo aqui, né? Como é, a única coisa que a gente vai levar para o céu é o caráter. E o caráter é produto daquilo que eu vejo e ouço. E como? Quer dizer, mais do que eu vejo e ouço, né? São as duas coisas. E para você entender eternidade, você tem que conviver com a brevidade. E eu fiquei pensando, e essa palavra não foi dele, mas eu fiquei pensando nos comentários. Como é que eu vou entender o céu se eu não sei viver aqui na Terra? Como é que o céu vai ser um bom lugar para mim se eu
não vivo os princípios do céu aqui, através da minha vida, não compartilho com pessoas. Ontem eu entrei no ônibus e fui para esse lugar, né? Aí eu falei, Senhor, que venha um ônibus com ar-condicionado, porque estava muito quente. E veio o ônibus com ar-condicionado. Aí eu entrei no ônibus e olhei e vi uma senhora com 2 crianças sentadas do outro lado com uma Bíblia na mão, assim, ó. Ô, bendita hora! Minha cabeça é ruim para gravar, ó. Não sei se você percebeu, mas eu escrevo, porque eu acabo esquecendo. Algumas coisas, ele tanto repetiu, eu acabo gravando. Aí eu vi a mulher, a criança, 2 crianças junto, uma das crianças tinha um dizer no peito, igreja pentecostal, não sei das quantas e tal. Aí eu falei assim para ela, você está com a Bíblia aberta aí, ó, pega Ezequiel 20, 12 e 20. Ela catou a Bíblia rapidinho e lá foi lá. Aí ela lia assim, você via que ela estava comendo o que estava lendo, sabe? E eu sentada do outro lado. Aí ela leu, olhou para mim assim, sabe? Como assim, né? Eu estava de óculos, tirei o óculos, só fiz assim. Aí eu não tinha que ficar quieta, eu tinha que dar um jeito de sentar perto, né? Aí o menininho foi os 2, um era filho e outro neto. Aí eles sentaram no colo, eu até ofereci meu colo, o menininho não me conhece, não quis. Aí eu comecei a explicar os princípios da lei de Deus para a mulher. Estava perto de eu descer, eu falei, me dá seu telefone. Ela pegou e passou o telefone, daí ela olhou para mim e falou assim, por que tem tanta gente que mais ensina o errado do que o certo, hein? Desse jeito, ela chama Maria, é da Paraíba. Aí eu falei assim, é porque nós temos um inimigo, e esse inimigo, quanto mais gente ele desviar, menos ele vai pagar a conta. Mas nós temos um grande amigo. Não foi à toa que ele botou você aqui dentro desse ônibus. E bem aonde eu vou pregar. A minha pregação não saiu no YouTube, mas saiu no Facebook. Se vocês quiserem, eu passo o link para vocês, boto aí. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como é que Deus faz as coisas, né? Deus dá oportunidade para a gente abrir a boca. É verdade. Então, que sejamos testemunhas, e obrigado pelo testemunho. Muito bom. E se conseguir, o quanto antes você conseguir o link lá do sermão. Não, tem o link que não passou para mim, eu vou botar no grupo aí. Beleza. Manda para mim que daí eu mando lá. Tá bom. Ezequiel 20, verso 12, a gente fala sobre o sábado como sinal, né? 20, 12 e 20. Aí ela olhava assim e falava, mas como assim? Aí eu fui explicando, ela falou, eu amo estudar a Bíblia. Amém. Mas é isso aí, então. Hoje vamos sair com a promessa ali de Eclesiastes 5, verso 20, né? Deus lhe enche de alegria o seu coração. Então, que Deus entre e permaneça em nossos corações. Que aceitemos a Cristo Jesus. Que valorizemos aquilo que Ele quer que valorizemos. Que o nosso coração esteja nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra, não nas riquezas, mas esteja em Deus com Cristo. E assim Deus nos encha de alegria. Alegria ao poder compartilhar dos bens, das posses que Deus deu. Vamos orar então para encerrar? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia. Pedimos agora o teu Espírito permanecer com cada um de nós nas atividades, nessa nova semana. Guia-nos ao mais próximo de ti. Suplicamos, Pai, a tua presença e agradecemos a maneira como já nos tens guiado. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Boa semana, gente. Eu mando para você assim, Eric. Ô, Eric, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Até quando que é para dar resposta se vai para o sul ou não? Eu vou procurar passagem. De repente, essa semana vai ser uma doideira, mas até quando que é para dar resposta? Não, mas pode até... Seria até hoje, no caso, né?
Então, tenta Que correr. quer me matar. Mas pode, se conseguir depois, não tem problema. Pode. Onde é que ela mora? É que eu tô com 2 semanas de trabalho todo dia, Eric. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É muita coisa. Que Deus Entende? livre. Vai ser uma loucura se sair daqui. Não tem nem como sair. Eu vou entrar sábado viajando. Não tem. Eu acho que não vai dar, não. Tranquilo. Mas, vamos lá. Dani quer comentar algo? Eu vou sair. Tchau, que eu tenho que entrar no outro grupo. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Eu quero comentar assim, Eric, só uma pergunta, qual é o último verso que você leu para encerrar? É o 5:20. 5:20, Eclesiastes 5:20 é o último ali, né? Ah, tá, beleza. Ok, obrigada. Até mais. Deus abençoe Beleza. todos. Um abraço. Tchau, tchau. Olha, essa senhora aí, onde é que ela mora? Lá no Rio de Janeiro. Ah, no Rio?